E até faço agora um link, que você teve uma transição de carreira muito, assim, como que eu posso dizer, pensada, planejada, e que saiu do mundo empresarial, se é assim que podemos dizer, para o mundo do empreendedorismo, né? Então, conta um pouquinho como que foi isso para você e o que trouxe de ensinamento para quem está nos ouvindo que pensa fazer algo similar também. Sim, eu comecei, na verdade, né, como Uhum, estagiária na área de recursos humanos. Eu estava no segundo curso, segundo ano, na verdade, da graduação. E aí comecei como estagiária, passei por todos os, né, auxiliar, assistente, daí analista, coordenadora, supervisora, até chegar a gerente, né? uhum, Então, eu passei 8 anos na área de recursos humanos, trabalhando com a psicologia organizacional. Encerrei a minha carreira como gerente corporativo de RH, trabalhava, né, numa empresa, né? E me vi, né, nessa inquietação. Por quê? Porque por mais que a gente tenha uma grande autonomia num cargo de gestão, a gente ainda assim tem que se submeter às diretrizes da empresa, uhum, né? E a forma como eu estava, né, há muito tempo é, gerindo, né, muitos funcionários, cuidando dessa gestão, em alguns momentos eu não concordava com a política, com aquilo, né? Para mim, a área de recursos humanos ela tem que estar muito voltada para resultados, mas também tem que pensar muito nas pessoas, né? uhum, E aí, nesse momento, eu me deparei com alguns conflitos de valores, assim. E foi aí que essa inquietação começou a surgir, né? Eu buscava também muito por autonomia, né? A vida inteira eu busquei por autonomia. A autonomia é um dos valores pilares aí da minha vida. E aí, uhum, quando eu comecei com essa inquietação, questionar as diretrizes, eu decidi, né, fazer essa transição de carreira. E eu fiz um curso, uma formação que me instigou muito a essa questão, né, do empreendedorismo e tudo. E aí eu projetei, né, e eu conciliei a empresa com o consultório durante um período, até porque dentro dessa formação a gente tinha que fazer alguns atendimentos e tudo, uhum, então, né, e enquanto eu estava fazendo, cumprindo o protocolo para ter lá, para conseguir concluir o curso, né, eu vi que era uma coisa que dava certo, que eu gostava de fazer, de ter um espaço para troca com as pessoas, que eu realmente gerava resultado, e aquilo ali me intrigou e eu falei assim, não, agora eu quero montar o meu consultório. E foi uhum. isso, né? Fiz esse planejamento, fiz essa transição, montei o consultório em fevereiro de 2013 e até hoje eu lido, né, com a questão do consultório. Nesse mesmo ano, né, outras oportunidades foram geradas, né? Eu participei de um seminário dentro da Unicuritiba, né, aquele seminário acadêmico, eu dei uma palestra lá e de lá surgiram oportunidades para dar aula, então eu dei aula durante 5 anos nessa faculdade. Também surgiu o convite para dar curso, né, no Centro Europeu, dei curso no Centro Europeu durante 3 anos. Então, ali eu comecei essa construção, né, de me tornar a psicóloga empreendedora, né? Uhum, Os aprendizados que eu tiro disso, Ali, é assim, não é uma coisa muito fácil, né? Eu não se a gente for pensar, né, em comportamentos empreendedores, em características de um bom empreendedor, que é falado aí, né, culturalmente, tudo, eu não tinha essas características, né? Sempre fui uma pessoa mais introvertida, né, e uhum, não extrovertida. Então a cultura fala que o extrovertido é que, né, que consegue ter sucesso dentro desses contextos. Mas eu fui me desenvolvendo, né? Fui fazendo curso de marketing pessoal, fiz curso para desenvolver comportamentos empreendedores, né? Foquei muito, muito, muito em gerar resultados excelentes para os meus pacientes, que é uhum, o que até hoje, né, sustenta essa trajetória, né? Eu sempre falo que a construção da minha carreira ela se deu offline, né? uhum, Então, por quê? Exatamente por gerar resultados sustentáveis, né? Por me preocupar em prestar o melhor serviço que eu podia e a partir daí foi gerando, né?
o resultado que eu tenho até hoje, né, ao longo dos anos. Mas não foi um processo fácil, né? Ele exige planejamento, né? Planejamento emocional, planejamento financeiro, planejamento estratégico. Foi muito bacana todas as iniciativas que eu tomei em termos de me estruturar para fazer curso de marketing pessoal e tudo. Por quê? Porque eu falo que eu tive que me desconectar para me conectar. Né? Então, quanto mais eu colocava em prática aquilo que falava para eu colocar, mais eu me afastava de quem eu era. Né? Então, esse foi uma trajetória muito bacana. Eu até conto isso, né, numa palestra que eu dei, que chama Carreira em Conexão. Já contei um pouquinho lá no Instagram, né, que nessa reviravolta de me tornar empreendedora, eu até cortei meu cabelo, pintei de mechas, né? E eu não me reconhecia no espelho. 2 meses depois eu voltei com a cor dele normal. Então, assim, por que eu estou compartilhando isso? Porque a gente tem que filtrar. Não existe uma fórmula certa, entendeu? Quando eu apliquei aquelas fórmulas ali formatadas, você tem que fazer isso, 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 eu tive os piores resultados, né? Por isso, e aí que surgiu esse movimento da essência, né? Por causa da minha experiência interna mesmo, né? Vivencial ali do meu dia a dia. Porque quanto mais eu aplicava aquilo do jeito que era dito, eu me afastava de quem eu era. Quando eu identifiquei isso, eu voltei para mim e pronto. Né? O resultado ele aconteceu. Por quê? Porque ele estava muito fiel a quem, né? A quem eu sou, aquilo que eu acredito. Então, quando me perguntam, Emanuele, mas eu aplico tudo isso e aquela pessoa tem resultado e eu não tenho, por quê? É simples. Porque muito provavelmente você está fazendo exatamente aquilo que está sendo mandado, e aquilo que está sendo mandado, às vezes não se aplica a você. Né? Você tem que encontrar o teu caminho, né? A tua individualidade, aquilo que dá certo para você, porque aí você vai mostrar isso com tanta autenticidade que vai conectar com quem precisa conectar, né? Inclusive com você. E isso vai te dar o quê? Né? O poder de agir, de ter o resultado que você deseja ter, né? Então essa frase surgiu desse momento, né, de que as pessoas elas falam muito nessa questão, tem que ter um diferencial, tem que ter um diferencial, tá? Mas a sua essência, o seu diferencial, ela é única, né? E aí foi o dia que eu escrevi essa frase, né? A sua essência é única e esse é o seu maior diferencial.